Bom dia, meus amigos, meus irmãos em Jesus Cristo. Mais uma vez nós temos um assunto para tratar hoje, um assunto muito especial. Nós vamos tratar hoje o assunto de terremoto na Bíblia. A terremoto é uma coisa que é muito terrível. A gente tem medo de terremoto. Mas olhando na Bíblia, terremoto também é terrível, porque vai ter o juízo de Deus, e Deus vai usar terremoto também para o último juízo nessa terra. Mas terremoto também, quando a terra tremeu, Deus tinha uns mensagens muito boas. Então vamos ver agora, daqueles terremotos que Deus fez para boas novas para a gente. É uma coisa, em primeiro lugar, a gente vê no Gênesis, capítulo 19. Então, aquele tempo que Moisés tirou o povo com Deus, tirou o povo de Israel do Egito. Ele levou lá no monte Sinai. Então, Deus falou, quer falar com o meu povo. Prepara esse povo, deixa eles se limpar, deixa fazer essas coisas, tudo de limpeza. Vou falar com eles. Então, chegou a hora de Deus falar. E como é que Deus falou? Vamos ver. E Moisés conduziu o povo para fora do areal e encontrou a Deus. Ao encontro a Deus. E puseram-se debaixo da monte. Mas o monte Sinai fumejava porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremeu violentamente. Deus quer falar com o seu povo, mas o monte treme violentamente. Deus mostra sua autoridade. Ele mostra quem ele é, com poder de fogo e terremoto. Então o povo sabe, esse é Deus. Essa é a autoridade de Deus. Então Deus queria que esse povo respeitava ele para toda a vida. Então o que aconteceu depois do terremoto? Depois Deus tinha mensagem para esse povo. Ele deu para o povo 10 palavras, que é os 10 mandamentos. Mas a Bíblia fala que são 10 palavras. Aquelas foram palavras da liberdade. Porque Deus falou, eu sou Deus que vos libertei, tirei da casa de escravidão. Vocês não precisam mais servir qualquer demônios que castigam-vos. Não, eu que sou Deus, que livra vocês. Vocês são livres. Vocês podem me servir. Ainda vou dar para vocês um dia livre. Aquele dia sábado era um presente de Deus. Ele falou, vocês vão ter um dia livre. E para vocês vai ficar mais leve, levar toda a vida. Vocês vão ter mais sucesso do que se vocês trabalham 7 dias. Esse é meu dia. Eu vou os abençoar. E ainda Deus deu mais mandamentos para a família e para guardar as bênçãos que eles tinham. Você não pega as bênçãos dos outros, não tira a vida dos outros, ele não vai tirar de você. Então, aqueles foram 10 palavras de liberdade. E ainda mais, o que Deus mandou fazer naquela monte é construir aquela tenda de encontro com Deus. Porque Deus falou, vou viver no meio de vocês. Eu quero ser o vosso Deus, vocês vão ser meu povo. Então Deus mostrou a Moisés como construir aquela tenda. E falou também sobre o culto, como eles tinham que dar oferta para Deus. E Deus cobria os pecados deles. E vivia no meio deles. Então o terremoto primeiro que Deus deu para o povo era aquilo que ele falou, eu sou vosso Deus. Vou guardar vocês vão cultivar o contato comigo.
vocês vão viver bem. Eu vou guardar a vossa vida. Vou guardar todos os vossos frutos, aquilo que vocês plantam, todos os animais. Eu vou dar paz para vocês naquela terra. Então aquilo foi muito bom. Aquele terremoto é bom, porque Deus falou, vou viver entre vocês. Mas depois a gente também tem um terremoto que Elias procurou Deus. E também naquela página também fala sobre terremoto. Depois de terremoto, Deus falou com ele também. Então, para Elias também foi terremoto uma coisa boa. Mas também profecia de Ageu fala que nos últimos dias vai ter terremoto. Então, Deus vai falar através de terremoto. Porque ele vai sacudir o céu e a terra. Deus vai fazer isso. Então, o povo esperava terremoto. Mas o segundo terremoto, que é grande, que é a palavra de Deus, que Deus deu para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, quanto que foi isso? Isso foi na cruz de Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo levou todo o castigo do mundo inteiro no cruz de Calvário, depois que Deus castigou Jesus Cristo sobre todo o pecado do mundo inteiro, quando Jesus Cristo clamou que é acabado tudo, que é pronto tudo. Depois que ele clamou com alta voz. Então, a gente lê em Mateus 27, versículo 50. Mas Jesus tornou a clamar em alta voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, e os sepulcros foram abertos, e muitos corpos de santos que haviam adormecido foram ressuscitados. Então, quando Jesus Cristo falou, finish, acabou, pronto, uma palavra só. Quando Jesus Cristo consumiu tudo aquilo, ele terminou o seu serviço nessa terra. Terra tremeu muito. E o povo de Israel sabia, essas são as palavras de Deus. Deus fala conosco. Naquele tempo, aquele veio, rasgou. O povo tinha medo de entrar no templo, lá bem no meio do último quarto do templo, no santos do no santuário. Eles tinham medo de entrar lá. Um sacerdote estava trabalhando lá, fazendo culto lá, se abriu. Eles tinham medo. Mas não precisava ter mais medo, porque Deus aceitou aquela oferta de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo foi feito por nós como pecado, que a Bíblia fala disso. Jesus Cristo foi feito de pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então, quando todo pecado foi castigado, quando terminou essa obra, se abriu o céu. Porque aquele santo dos santuários, aquele mais santo lugar do Israel, do mundo, se abriu para todo mundo. Porque naquele lugar, Deus parecia para cobrir os pecados. Então agora levou Jesus Cristo, seu corpo, lá no santuário do céu. E Deus aceitou. Então ele abriu, quer dizer, céu. Pode chegar para ele, falar com ele como um Pai Celestial. Porque não tem pecado. Então não tem mais muro entre Deus e os povos. Jesus Cristo tirou tudo.
o céu está aberto. Então, um segundo terremoto grande que a Bíblia conhece, aquele terremoto, quando o céu abriu. E depois a Bíblia fala mais uma vez sobre terremoto muito terrível, que se fala no Mateus capítulo 28, versículo 2, quando Jesus Cristo ressuscitou, a terra também tremeu, aquele também deu um terremoto muito grande, porque Jesus Cristo derrotou a morte. A morte foi derrotada. A morte foi tirada. Porque se fala em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto que os filhos têm carne e sangue, ele também se tornou participante, para que, pela morte, aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, o diabo. E todos os que foram mantidos em cativeiro pelo meio da morte, por toda a vida. Então a gente tem medo da morte. Nós somos cativados naquele medo de morte. Mas Jesus Cristo tirou. Ele tirou a morte. Então a gente não precisa ter mais medo da morte. Porque depois da morte, depois que a gente morre, vai para a vida eterna. Então vai ser um lugar melhor ainda. Tanto que o Paulo também fala, não, eu prefiro morrer, porque eu vou ficar com Jesus. Então a morte para a gente é uma coisa boa, porque vai viver com Jesus Cristo. Enquanto a gente está aqui, vamos convidar muitas pessoas para Jesus Cristo, porque tem mais um assunto que aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou, que se fala em Romanos capítulo 4, versículo 25, porque Jesus Cristo foi levado por nossos pecados, mas ele foi ressuscitado por nos justificar. Então, pessoas foram justificadas perante Deus. Por nossa justificação, Jesus Cristo ressuscitou. Pode falar para todo mundo. Nós temos paz com Deus, porque somos justificados. Quando Adão e Eva pecou, ele caiu no pecado, o que aconteceu? Todo mundo foi julgado. Eles não podiam ficar perante Deus. Agora, depois de 2 terremotos tão importantes nesse mundo, não tinha mais importantes terremotos do que esses 2. Quando Jesus Cristo pagou todo o pecado, que é assunto que veio a morte, e depois que ele ressuscitou, ele venceu a morte e nos justificou. Somos justificados perante a Deus. Vamos convidar muitas pessoas para Deus, porque Jesus Cristo falou, eu paguei. Você pode ser justificado. Você não precisa ter mais medo de morte. Precisa ter não. Vamos convidar as pessoas para conhecer o amor de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela assistir. Se você gostou de mensagem, você pode compartilhar a mensagem para seus amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.